Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso Pod Café com Direito. Hoje vamos falar sobre um tema que toca diretamente a vida de todo estudante e profissional de direito, a educação jurídica no século XXI e os desafios do exercício da advocacia no Brasil. Além disso, vamos discutir também um dado alarmante. Segundo o relatório da OCDE, o Brasil ocupa a 4ª posição mundial de jovens entre 18 e 24 anos que nem estudam e nem trabalham. Para essa conversa, tenho a honra de receber aqui 2 convidados muito especiais, professor Paulo Muniz, reitor da ACES UNITA, Dr. Ranieri Coelho, presidente da OAB Caruaru. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, muito obrigado, Rochelle. É uma alegria estar nessa bancada, neste episódio, e ladeado por pessoas que já fazem ou pretendem fazer da atividade jurídica a motivação de seus projetos, de suas iniciativas. Portanto, antes de mais nada, parabenizo, Rochelle, pela iniciativa de produzir esse podcast e agradeço também a possibilidade de poder, nesta manhã, debater com o Dr. Ranieri Coelho, ex-aluno da nossa instituição e que, portanto, pode e poderá e deverá certamente trazer a sua experiência a partir da formação aqui recebida. Muito obrigado. Rochelle, fico muito feliz, lisonjeado pelo convite de estar aqui participando hoje, conversando com você. Temas tão relevantes e importantes para a nossa sociedade como um todo, e ainda mais lisonjeado em estar podendo dividir a mesa aqui com o Dr. Paulo Muniz, que é uma referência em todo o Norte e Nordeste no que diz respeito à educação. Então, é uma autoridade que, com certeza, vai trazer um ponto de vista relevante a respeito da educação como um todo, não só da educação jurídica. Eu fico muito feliz, muito honrado, doutor Paulo, em estar podendo hoje estar aqui conversando, debatendo com Vossa Excelência a respeito de temas tão importantes. Educação, números, a gente vê hoje, se pensa em geral, né, como tudo é acessível, e num contrassenso, números que colocam o Brasil numa condição ainda tão distante do que todo mundo almeja ou do que a grande maioria das pessoas enxergam, né? A gente pensa que hoje todo mundo tem acesso com tanta tecnologia, com internet, e a realidade é que ainda não se temos números, os nossos números estão longe de ser o ideal, é isso? Eu gostaria de iniciar conhecendo um pouquinho como foi a trajetória dos senhores até chegar no cargo que ocupam hoje. A minha é mais curtinha, então deixa eu começar. A minha é mais curtinha. E falando em trajetória e falando em educação, a minha trajetória passa necessariamente pela educação. E nesse aspecto eu estudei aqui, eu venho de Lajedo, a minha família, meus pais morávamos em Lajedo, e vim para cá, para Caruaru. Comecei aqui estudando na 5ª série no Colégio Sagrado Coração, sim, onde concluí o ensino médio. E aos 17 anos ingresso aqui na ACES UNITA, no curso de Direito. Para minha surpresa, doutor Paulo, uma das últimas aulas que eu tive no ensino médio foi com o professor Edilson de Góes, e saudoso professor Edilson. Sim. E quando chego aqui, a minha primeira aula foi com ele, a aula de Sociologia do Direito. Então, já me senti muito acolhido e concluí, né, a graduação aqui regularmente na ACES UNITA. No começo do curso, muito jovem ainda, não era um aluno exemplar, se assim eu posso considerar, mas do meio para o curso para frente fui tomando gosto. Hoje, o que se tem aqui de tantos projetos de extensão, eu vejo assim, como gatilhos para que a gente realmente consiga se identificar mais com o curso de Direito. No meu caso, onde é que eu despertei esse ajuste no meio da rota, foi justamente no momento dos estágios, foi justamente no até então Núcleo de Práticas Jurídicas, onde fui acolhido pela professora Adenice Léo, e comecei lá, e fui tomando gosto, comecei estagiando, e aí realmente tive essa experiência, esse contato com a advocacia. Eu estagiei em escritório de advocacia por mais ou menos 2 a 3 anos, e a partir de então um gosto efetivamente
pela advocacia especificamente, né? A partir de então, fiz o exame de ordem, primeira fase, segunda fase. À época, acho que eram apenas 3 exames no ano, salvo engano, eram 3 exames. Consegui a aprovação e imediatamente comecei a aventurar em uma boa aventura na advocacia. Empreendi sozinho, sou o primeiro advogado da minha família e sem como posso falar, sem um histórico, sem uma tradição familiar na área do direito. Comecei do zero minha advocacia. Hoje estou completando esse ano 16 anos enquanto advogado, completamente realizado. E nesse percurso eu investi muito na qualificação, no estudo. Nesse percurso eu consegui concluir 5 pós-graduações em áreas que eu entendi como relevantes, como direito processual civil, como direito imobiliário, direito constitucional. Fiz 2, na verdade, em processo civil e já estou pensando até em outras. Acho tão importante essa reciclagem do zero. Acho importantíssimo isso de uma forma habitual, de uma forma a cada tempo. Também tive a alegria, doutor Paulo, de ser o primeiro aluno a concluir um mestrado em Direito. Foi aqui na SES Unita, um mestrado em parceria com a Universidade Católica de Pernambuco. Numa disputa sadia, foi o primeiro a concluir. E voltando para o assunto, tudo isso foram fatores determinantes para que eu conseguisse me estabelecer na advocacia. Nesse meio tempo também, desde 2009 eu comecei a advogar, comecei a participar do sistema OAB em 2016, né? Aí já vão também 9 anos, né, de sistema OAB, esse ano completando 10 anos, onde tive a alegria de ser conselheiro por 3 anos, por mais 2 gestões fui diretor, né, fui secretário-geral, fui presidente da Comissão da Jovem Advocacia, também 2 oportunidades, e tive a alegria e a honra de receber uma missão belíssima, desafiadora, mas também muito satisfatória, que é de presidir a OAB de Caruaru, onde estou no exercício dessa função desde janeiro, para esse triênio, fazendo isso de uma forma muito alegre, contando com o apoio, né, da nossa advocacia como um todo. Acredito que essa seria a minha trajetória rápida aqui, profissional, a trajetória acadêmica também, e que pretendo retomar, viu, doutor Paulo? Quando passar o meu momento de OAB, pretendo retomar com os estudos para um doutorado. Então, está aí no futuro, a gente não pode parar, a gente tem que estar sempre se mexendo, a gente tem que estar sempre se atualizando, buscando um passinho a mais, buscando um diferencial, e isso principalmente para quem está na área do direito, na área jurídica. As bases têm que ser sempre fortalecidas, têm que ser sempre renovadas, para que a gente tenha aí uma carreira longa, uma carreira sólida e uma carreira sadia. Que bom, é uma trajetória, você disse que é pequena, breve, mas longe disso, é uma trajetória de quem está fazendo o seu caminho, né? E descobriu o caminho, já sabe por onde trilhar e, portanto, investe de forma mais segura nessa carreira, nesse caminho já percorrido. Eu tenho pelo tempo, eu tenho que realmente confirmar que é um pouco mais longa. Não é? Eu tenho 38 anos de advocacia. Não é? Eu costumo dizer que eu sou um advogado do século passado. Então, dos 2 séculos. Dos 2 séculos, isso. E agora o interessante é que o curso de Direito não foi o primeiro curso superior que eu comecei. Na verdade, foi o 4º. Né? Antes de iniciar o curso de Direito, eu iniciei 2 cursos de Engenharia e um curso de Educação Artística. E só depois foi que entendi, por certas circunstâncias que a vida apresenta, que o direito seria aquela área do conhecimento que faria com que eu concretizasse projetos pessoais e de
intervenção na realidade social. Eu penso que a advocacia tem essa dimensão, para além do pessoal, também do impacto social da sua atuação. E advoguei muitos anos, e me dediquei exclusivamente à advocacia por muitos anos, até que fui convidado pela família Tabosa de Almeida a auxiliar, a ajudar a família Tabosa na gestão da SES UNITA, o que ocorreu a partir de 1998. E a partir de então, diante do fatídico acontecimento do falecimento da filha do Dr. Tabosa, Dinara Tabosa de Almeida, que foi aquela pessoa que me convidou inicialmente para estar aqui na SES, a Dr. Tabosa, então vivo, solicitou-me pessoalmente que pudesse continuar nessa jornada. E eu recordo perfeitamente que, até então, a SES possuía apenas os cursos de Direito e de Odontologia. E, lamentavelmente, naquele momento, esses dois cursos estavam, digamos, em situação muito frágil do ponto de vista do reconhecimento da sociedade, da comunidade, quanto à qualidade de seus cursos. Então, o grande desafio naquele momento era fazer a gestão e qualificar a instituição e, se possível, ampliá-la, né, com a oferta de novos cursos. E foi assim que a gente atuou ao longo dos anos e, com grande alegria, em poucos anos, os dois cursos de então, Direito e Odontologia, já se destacavam, né, pela qualidade dos seus cursos. Imediatamente, os reconhecimentos começaram a chegar, quando então iniciou-se a expansão. Não vou aqui entrar em detalhes, mas depois de 20 e poucos anos, nós estamos diante do Centro Universitário, que possui 22 cursos de graduação, quase 30 programas de pós-graduação, 2 programas de residência multiprofissional e tantas outras ofertas. Mas, voltando à área jurídica especificamente, eu me dediquei, como disse, exclusivamente à advocacia até o ano 2000, aproximadamente, e desde o ano 2000 dividi também com a gestão da SES UNITA, o que me fez aproximar mais diretamente da educação, do processo educativo, né? Da percepção de que o bom advogado será aquele que foi bem formado, o bom juiz será aquele que foi bem formado. Né? Os sucessos não acontecem por encanto. São frutos de uma boa formação e de um esforço pessoal para a busca de tais conquistas. Então, na área da educação, muitos sabem, eu fui secretário de Educação da cidade de Caruaru, da região, e não só de educação, eu fui secretário de Educação, Esporte, Juventude, Ciência e Tecnologia. Era uma secretaria imensa, né? E essa atividade pública, voltado ao atendimento ao serviço público, me aproximou de muitas outras realidades que foram completando a minha percepção da relevância, da importância e do impacto social da educação, seja na advocacia, seja em qualquer outra área. Tive o privilégio de ocupar por 7 anos o Conselho Estadual de Educação e já há muitos anos integro a Associação Brasileira das Universidades Comunitárias, sempre em diálogo e como membro titular do Fórum Nacional de Educação e da Comissão Nacional de Políticas Educacionais e Direitos Humanos. Então, eu sempre estive com um pé na academia e um pé na atividade jurídica. Eu digo que hoje eu tenho uma advocacia residual, não é? Porque são processos que ainda me acompanham ao longo dos anos, mas que eu não milito mais com o escritório da advocacia ou coisa equivalente. Esse papel hoje quem realiza é uma das minhas filhas, mas eu sempre com um pé na advocacia e na educação, tendo em vista que eu, como disse antes, faço uma advocacia residual de coisas antigas ou então de amigos que insistem em me consultar sempre que estão diante da necessidade de fazer um negócio jurídico,
dar um passo, um investimento, uma situação específica, e aí isso é o que me aproxima ainda da advocacia, mas com muita alegria. Eu disse recentemente, Ranieri, que eu quero receber a medalha Joaquim Amazonas. E com certeza vai receber. A medalha Joaquim Amazonas, Rochelle, ela é entregue aos advogados que completam 50 anos de advocacia, né? 50 anos de OAB. Eu tenho quase 40. Então eu vou chegar lá, Ranieri. Tenho certeza. Vai passar disparado aí. Muito obrigado. Eu pretendo também recebê-la daqui ainda um tempão, mas pretendo. Obrigado. Parabéns pela brilhante trajetória dos senhores. É uma inspiração para mim como estudante ouvir essas histórias. Falando um pouco mais sobre a educação, o modelo de ensino atual é criticado algumas vezes pelos estudantes como sendo muito teórico. Como os senhores acreditam que essa percepção dos estudantes pode ser mudada para aproximar a realidade prática dos estudantes em geral? Você começa ou eu começo, Ranieri? Posso começar. Pronto. Eu vejo o estudante, em geral, também como o advogado, em geral. É um público bastante crítico e com certa razão, em certa medida. Porém, a gente tem que também perceber, ao longo do tempo, até como falei aqui, o que se tinha e o que se tem. Verdade. Esses projetos que se tem hoje de extensão, as ligas também dos estudantes, e são muitos projetos de extensão, não existiam, ou eram pouquíssimos. As possibilidades hoje de estágio em escritório, a quantidade de escritórios que se tem, de portas abertas para receber o estudante, as portas de todos os órgãos que fazem o sistema de justiça, e também de acolher, as visitas técnicas que a gente faz praticamente toda semana lá na UAB. Isso mostra uma realidade bem diferente, por exemplo, de quando eu era estudante. E aí, talvez o Dr. Paulo até me corrija e vai dizer, olha, mas quando você era estudante tinha sim. Você que não procurava, você que não se engajava. E não deixa de ser verdade também. A gente vê uma grande quantidade de possibilidades, mas também vê em algumas situações que o próprio estudante, e aí para a minha realidade também, que o próprio advogado, ele não busca participar, não busca se engajar, não busca realmente, abre aspas, ocupar o tempo que ele tem para além da sala de aula com todas essas atividades. E que se tem muita atividade, se tem muita possibilidade, e que esse contato, eu sempre falo isso nas visitas técnicas que a gente recebe dos estudantes lá na UAB, esse contato não só com a advocacia, mas com todos os outros órgãos são de fundamental importância. É muito comum a gente ver o estudante, doutor Paulo, dizer assim, olha, eu tenho o sonho de ser advogado, eu tenho o sonho de ser juiz, tenho o sonho de ser policial, delegado, enfim. Gostaria muito de ser serventuário da justiça, promotor, enfim. E eu questiono às vezes, mas você sabe efetivamente o que faz essas pessoas? Você conhece o gabinete de um juiz, o gabinete de um promotor de justiça, de um delegado? Você já foi a uma delegacia para ver como é o funcionamento, a um escritório de advocacia? Você já estagiou no fórum para saber o que faz o serventuário? Porque assim, se você tem um sonho de ser aquilo, você precisa entender a realidade de cada profissão. E a realidade, e muitas vezes, a depender do perfil, a depender da pessoa, ela é satisfatória e outras vezes ela é frustrante. E o momento de identificar isso é justamente na graduação, é justamente nessas possibilidades de interagir, nessas possibilidades de visitar, de estagiar em diversos órgãos, existe aí uma infinidade de possibilidades. Então eu vejo hoje, pelo menos para o meu período em que eu era estudante, eu vejo hoje um avanço enorme, uma abertura enorme das instituições no sentido de acolher, de receber os alunos, de mostrar ali como é a prática, para que já concluam a graduação com a assertividade, ou diminuindo aí os riscos de uma escolha não adequada para o que é que ele vai seguir para o resto da vida. E muitas vezes, esse seguir para o resto da vida, bota aí um abre aspas também, porque são rotas que podem ser mudadas, né? A gente tem que buscar com o que realmente se encontra. E aquela situação, nunca
O tempo de um não é o tempo do outro. O doutor Paulo deu um exemplo aqui, começou 3 graduações antes de realmente se encontrar, e hoje dispensa-se qualquer comentário a respeito da história de sucesso que é Dr. Paulo Muniz. Então, quantos e quantos a gente conversa, às vezes, com exame de ordem. Eu precisei fazer 2, 3, 4 exames. Eu digo, isso não mede quem você vai ser na advocacia, ou se você vai estar na advocacia, ou se não vai estar. Às vezes o colega passa de primeira, não se identifica. E sempre é tempo de fazer esses ajustes. Mas vejo todos esses projetos de extensão como fundamentais para que a gente consiga se identificar com o que é que a gente vai seguir quando concluir o curso de graduação. Perfeito. É interessante, Rochelle, Ranieri, essa questão de que eles, o estudante normalmente ele é crítico, e é mesmo. E eu acho que ele tem que ser. A gente, afinal, sempre começa a dizer, quando pergunta qual é o tipo de educação que você propõe, Paulo? Uma educação crítica, formativa. Então, a gente sempre parte do crítico. E a criticidade, ela existe para gerar em você sempre um inconformismo, sempre a possibilidade de descobertas que você ainda não tinha percebido. Mas ela é interessante porque ela, às vezes, soa como que contraditória. Nós temos perfis de estudantes diferentes. Eu acho que isso explica um pouco a coisa. Nós temos o perfil do estudante, por exemplo, trabalhador. Sim. Que ele praticamente só tem o turno da noite para estudar e os finais de semana quando a sua vida permite. Esse não reclama da falta de atividade, né? Porque ele sequer tem tempo para elas. Né? E aqui o embate passa a ser o contrário. A instituição exige muita coisa, muito estágio e que eu não posso fazer. Existe muito projeto de extensão que eu não posso me envolver. Existe muito projeto de pesquisa que eu não tenho como me aprofundar. E nós temos o outro perfil, o do estudante não trabalhador, normalmente é aquele que estuda pela manhã e que tem a tarde livre para poder fazer estágio, para poder estar nos fóruns, para poder estar nos escritórios. Ou seja, a própria crítica em si, ela chega a ser contraditória dependendo do perfil do estudante que a faz. Às vezes, um vê excesso de teoria e o outro vê excesso de prática. Então, isso a gente, como instituição formadora, buscará sempre equilibrar, né, a oferta das experiências que serão realizadas. Eu recordo agora que quando eu fiz o meu curso de bacharelado de Direito, que eu fiz na Universidade Federal de Pernambuco, na Faculdade de Direito do Recife, eu era do primeiro perfil a que eu falei, eu era um estudante trabalhador. Não é? Quando me formei, já era casado, inclusive, com 2 filhas. E eu não fiz estágio. Na época tinha o COEPRA, na época existia essas... Né? Então, na época, tinha uma opção. Se você não fizesse estágio, aí você fazia o exame da ordem. Quem fazia os estágios, eu estou falando isso anos 80, né? Quem fazia os estágios não precisava fazer exame de ordem, era dispensado. Agora, se você não fizesse os estágios, aí você era obrigado a fazer o exame de ordem. Então, eu fui um desses que tive que fazer o exame de ordem, porque não tive tempo na minha vida acadêmica, na graduação, de fazer os estágios, de fazer os projetos, de fazer pesquisa e tudo mais. Hoje o cenário é completamente diferente. Né? Nós temos hoje o estágio obrigatório e o exame da OAB obrigatório. Ambos são obrigatórios e, portanto, atende aos 2 perfis de estudantes ao que me referi anteriormente. Ou seja, existe aqui ainda um terceiro perfil que eu nem mencionei, mas que agora me ocorre, que é aquele estudante de direito concurseiro. Eu não quero ser advogado, eu quero ser um concurseiro, eu quero, ao final do meu curso, estar apto para passar num concurso público ou um concurso da iniciativa privada ou o que seja. E esse é um perfil que a gente precisa estudar, porque a este perfil de estudante a parte teórica é demais também, a parte prática desnecessária, porque o que ele quer é saber regras, fórmulas e dicas, da minha época chamava bizu, né, para ser aprovado. Ou seja, como eu disse antes, o perfil do estudante vai determinar muito o perfil de formação que ele buscará.
E compete às instituições de educação superior contemplar todas estas possibilidades para que ninguém saia, sem obter as bases mínimas referenciais para prosseguir com seus projetos. Perfeito. Professor Paulo Muniz, durante sua gestão, a SES UNITA tem se mantido sempre em um patamar muito elevado da educação superior, em Caruaru e na região. Quais são os maiores desafios para manter o curso de Direito atualizado diante de tantas mudanças na educação da advocacia no século XXI? Bom, é uma pergunta que tem muitas variáveis. Rochelle, o grande desafio hoje é anterior à chegada à universidade. É motivar. Você falou, você introduziu esse episódio do podcast fazendo referência ao grande número de jovens que nem estudam, nem trabalham. Ou seja, são pessoas que estão aguardando, eu não sei, algum tipo de mágica ou algum tipo de acontecimento que o transforme em alguém, uma influencer, não é? Algo que não precise se preparar para tanto, não é? E que o trabalho chegará quando acontecer algo especial. Não é? Então, eu acho que o grande desafio hoje é anterior à universidade, é motivar o jovem a entender que a universidade é um caminho viável e necessário para boa parte das pessoas para seguirem carreiras e seguirem seus sonhos. Na área jurídica, especificamente, a gente assiste um fenômeno contraditório, não é? E você até referiu-se no início do episódio. Uma grande oferta de possibilidades de estudar e de se preparar para a carreira jurídica e, ao mesmo tempo, uma diminuição no interesse desses jovens em buscá-la. Apesar de querer um concurso, apesar de querer uma atividade associada. Então, hoje, o primeiro grande desafio é motivar a juventude, motivar aqueles que estão chegando na idade das decisões, né, a entenderem que a universidade é um caminho possível, é um caminho necessário, na maioria das vezes, e que causa repercussões positivas. Existem pesquisas as mais atualizadas, né, que indicam que aqueles estudantes que possuem uma formação superior, da educação superior, o chamado diploma da educação superior, eles possuem mais chance e mais impacto de adentrarem na comunidade profissional, de construírem uma carreira, né, deixando à margem aqueles que muitas vezes não obtêm essa formação. Mas, uma vez entrando na universidade, né, o desafio é continuar seduzindo o estudante para que ele se mantenha. E aqui a gente tem muito... Eu não diria orgulho, porque dizem que o orgulho tem o bom e tem o ruim, né? Então, eu acho que a gente tem o bom orgulho de ter conseguido, ao longo dos anos, não é, manter o estudante aqui. Não é? Na nossa evasão é baixíssima comparada aos níveis que existem no nosso país, no nosso estado, mesmo na nossa região. Isso porque a gente, desde o início, seja através de uma boa formação teórica, seja através de uma ampla possibilidade de engajamento em ações, projetos sociais, quer através da qualidade dos relacionamentos que a gente tenta construir diariamente no ambiente acadêmico, seja pela atenção às tecnologias. Nós estamos hoje vivendo o fenômeno da inteligência artificial. Então, é um desafio. Como é que a gente utiliza essa ferramenta a nosso favor, a favor do estudante, a favor da sua qualificação, e não como uma ferramenta de acomodação e uma ferramenta de desprezo
à busca e ao mergulho na melhor formação. Então, manter um currículo atualizado, sem dúvida, é necessário. Manter um nível de motivação dos professores e dos estudantes também em nível elevado, através das relações e dos projetos que se apresentam, e manter viva a perspectiva de que, ao sair da universidade, a sair da ACES UNITA, as perspectivas são e continuarão sendo positivas. Não é? Nós já chegamos eu me lembro que não sei quantos cursos de direito são oferecidos em Caruaru, não sei, hoje realmente já perdi a conta. Eu me lembro que quando eu estudei direito, só havia em Pernambuco 4 faculdades de direito, né? Em Pernambuco todo. Né? Hoje eu acho que tem 4 no bairro universitário, né? De tanta oferta. Então, não é por falta de oferta. Né? Então, a gente tem que apresentar ao estudante os diferenciais que a ACES UNITA possui e, uma vez estando aqui, mostrar que permanecer e buscar a melhor formação é o que vai garantir o êxito a esse esforço pessoal, familiar, que é dedicar-se por 5 anos, inicialmente, à formação jurídica. Depois dos primeiros 5 anos, como salientou o doutor Ranieri, aí vem a formação continuada, vem as pós-graduações, vem a busca do mestrado, vem a busca do doutorado em muitos casos, quer fazer carreira acadêmica, então tem que aprofundar-se um pouco mais. E para isso se utilizando das diversas ferramentas que o ensino jurídico possibilita, entre elas a tecnologia que, como já mencionei, tem hoje como, digamos, novidade, mas não sei até quando, da inteligência artificial. Vamos sempre nos mergulhar nessas possibilidades. Nós temos hoje também um grande desafio, que é a chamada educação à distância, não é? Que na área jurídica, né, não foi permitida, né, ainda, não sei até quando, não será permitido a oferta de cursos jurídicos através da educação à distância. Eu acho que isso é relevante para a formação dos juristas em geral, não só dos advogados, mas dos juristas em geral, porque a gente vem de uma escola que diz que o direito, né, responde às relações que o precedem. Né? O direito reconhece o que existe nas relações sociais, pessoais, e normatiza a partir dos eventuais conflitos que essa relação possa trazer. Numa formação em que não existe relação, onde a relação é com a máquina, com o equipamento, no horário que... Eu tenho algumas restrições, mas entendo que em algum momento isso vai ser revisto. E eu espero que demore, porque eu acredito que a formação jurídica realmente necessita do olho no olho, necessita da superação e da constatação de que as relações existem, os conflitos existem e o direito existe para normatizar e, quando necessário, intervir para proclamar o direito. Como estudante de direito, eu concordo plenamente com o senhor quando o senhor diz que espera que demore, porque realmente essa vivência dentro da instituição é um diferencial enorme para esses cursos. Para os cursos EAD, eu acho que deveria voltar para o direito, para um curso que exige tanto, tá, gente? E só um recorte, isso é fundamental, doutor Paulo, Rochelle. Mais à frente, para quem vai optar, para quem vai seguir a carreira na advocacia, porque o relacionamento literalmente interpessoal é fundamental para quem pretende advogar. Quem pretende advogar, principalmente na área privada, ele Sim. precisa, além do conhecimento, além da paciência, além do preparo técnico, ele precisa de uma coisa, senão ele não consegue advogar. Ele precisa ter o cliente. É verdade. E ele só vai ter o cliente se ele conseguir transmitir para aquele possível cliente que ele sabe resolver o problema, que ele vai transmitir essa segurança para que a pessoa possa contratá-lo enquanto advogado. Na minha opinião,
esse diálogo pessoal, não vou dizer que somente assim, mas ele é um destaque para que você consiga realmente estabelecer uma relação de confiança com a pessoa que vai lhe contratar para você exercer sua advocacia. Eu vejo com muita ressalva e com muita dificuldade até o advogado que vai ter o primeiro contato com qualquer pessoa através de um computador, de um celular, e que a partir dali vai estabelecer uma negociação, talvez não transmita ou talvez não seja algo tão seguro. Na minha opinião, isso a gente vai amadurecendo também na graduação. Já pensou ela sendo 100% virtual? Hoje, na geração que a gente está, onde já não se atendem mais telefonemas, onde as reuniões, todo mundo gosta dela virtual, a gente vai ter um futuro com dificuldade, inclusive nesse aspecto, que é o que, na minha opinião, preocupa, de você conseguir até angariar o seu cliente. Me permita complementar, Rochelle. Coincidentemente, nesses dias eu estarei participando de um congresso nacional em que a inteligência artificial, onde nesse congresso estudaremos os impactos da inteligência artificial na área jurídica, desde a formação, passando pela atuação, né, judicante, no caso dos juízes, dos advogados, das diversas atividades e os impactos que a inteligência artificial trará para essa atividade. Então, eu estou muito ávido de realmente participar desse congresso. Ele se realizará em São Paulo nos próximos dias e a nossa expectativa é de entender um pouco mais esses impactos para, sendo a inteligência artificial um caminho sem volta, né, entender de que forma podemos utilizar esta ferramenta como ferramenta e não como fim. Acho que a frase que resume tudo é isso, doutor Paulo, como ferramenta, não como fim. Verdade. O Brasil forma milhares de novos advogados todos os anos. Como os senhores enxergam esse cenário para o mercado jurídico? A gente chega e aí já respondendo antes do doutor Paulo, doutor Paulo trouxe aqui um recorte do estudante, antes de chegar, de quando chega e de quando sai, através de seus perfis, e boa parte deles, quando saem, vão para a advocacia. Boa parte vão estudar para concurso público, boa parte não acaba concluir o curso, não se identificou nem com a advocacia, nem com o concurso público, ou já está estabelecido em alguma outra profissão, que aí já não consideraria como boa parte, mas existe um percentual nesse sentido. Mas a grande maioria ou vai para a advocacia ou vai buscar um concurso público. Tem uma constatação, posso assim considerar, pelo menos aqui dentro do que eu enxergo como uma realidade, é de que a advocacia ela vai devolver para a pessoa tudo aquilo que a pessoa entregar para ela. Se a advocacia for o plano B da pessoa, ela vai te devolver como algo em segundo plano. Muitas vezes a gente vê alguém que diz, olha, o meu plano A é estudar para um concurso, mas eu vou advogar por enquanto, ou eu vou advogar no meu tempo livre, ou alguma coisa do tipo. Esse aí vai ter mais dificuldade de se estabelecer no mercado em que vai ter gente colocando a advocacia como plano A. Ele não vai ter como competir, porque a advocacia vai devolver para quem colocou como plano A, ela vai te colocar como prioridade também. E esse momento ou essa escolha do que você realmente vai seguir é que é fundamental para o que você vai colher, para o que você vai receber de volta. Perceba, a gente tem estabelecido por critérios do Conselho Federal, da OAB, que o jovem advogado é aquele que está na advocacia nos 5 primeiros anos de inscrição, que é justamente o período de chegada, de adaptação, e existe toda uma política, uma política institucional de um maior suporte para esse jovem advogado. A gente está falando de uma média de 5 anos. E nesse período,
a gente vai ter quem consiga se estabelecer um pouquinho mais rápido, quem consiga se estabelecer um pouquinho depois. E é muito comum a gente conversar com o advogado que está chegando, com o jovem advogado, ali ansioso, ali inseguro ainda, e ele falar, olha, quando é que acontece essa virada de chave? E é muito curioso, doutor Paulo, que a minha resposta é sempre a mesma. Eu digo, eu não sei quando é, nem como é que isso acontece, mas acontece. Mas vai chegar. E a gente escuta muito, muitos advogados, depois que realmente se sentem mais seguros na advocacia, eles sempre falam isso. Eles dizem, olha, eu lembro que você me falou isso. E aconteceu. Não sei quando foi, mas hoje eu posso dizer, olha, eu estou me estabelecendo na advocacia. A receita do bolo, ela tá ali no nosso juramento. Ela está no nosso juramento. Basta a gente relembrar dele sempre, exercer a advocacia com dignidade, com independência, defender as prerrogativas de advocacia, defender o Estado Democrático de Direito, defender a ética entre colegas, a ética entre instituições, se comprometer com a advocacia, se comprometer com o estudo jurídico. Só faltou um detalhe para o nosso juramento, que foi a paciência. Tem que ter paciência. A gente está na era do imediatismo, onde todo mundo quer tudo na hora. Sim. Pronto. 30 segundos, né? Às vezes é muito. sem esperar o processo. O processo é fundamental em tudo. Basta a gente os dados variam, mas basta a gente ver as informações do IBGE a respeito das empresas, em geral, que fecham no primeiro ano de atividades. Assim, é um percentual muito grande, beira 70%, 80%, que encerram as atividades no primeiro ano. Então, veja a dificuldade que é empreender, por exemplo, num comércio, qualquer comércio, vamos lá. Você vai ter a probabilidade de fechar no primeiro ano muito alta. No segundo ano diminui um pouco, mas ainda continua com alta probabilidade. Então, a título de comparação, para que você, se você consegue passar 5 anos num comércio, é quando você vai estar realmente estabelecido. Quando a gente passa a tratar de concurso público, se você pegar, por exemplo, alguém que vai começar, olha, a partir de hoje eu vou me preparar para o concurso público X. O tempo em que essa pessoa precisa se preparar, prestar o concurso, ser aprovado e ser nomeado e tomar posse, você pode fazer essa conta também. Vão ser 4, vão ser 5 anos aí de uma dedicação real para que você consiga concluir todo esse momento de início de estudo, a aprovação no concurso público. Por que na advocacia teria que ser instantâneo, teria que ser do dia para a noite? Não vai ser. A gente se preocupa muito aqui na OAB Caruaru de trazer para o advogado que está chegando a realidade. A realidade da profissão é importantíssimo que você saiba. É uma profissão difícil, é uma profissão em que você tem que ter paciência, é uma profissão em que você tem que perseverar. Porém, dá certo. Dá certo. E, doutor Paulo, lhe digo com segurança, a grande maioria dos alunos, e aí eu tiro, por exemplo, da minha turma, e que boa parte, aí vem a questão da evasão, boa parte eu estudei do primeiro ao 10º período, com a mesma turma. Boa parte mesmo. E a grande maioria dos que hoje, a turma de 10, de 15, de 20 anos, a grande maioria dos que hoje estão satisfeitos, estão realizados com a profissão, não tenho a menor dúvida de que estão na advocacia. Porém, perguntar é fácil? Não. É muito difícil. É muito difícil. A gente se depara com um sistema de justiça em geral que frustra os direitos, e a gente tem que estar ciente dessa realidade para que a gente consiga realmente, ciente do contexto que é a advocacia, para que a gente consiga se estabelecer. Vai demandar tempo, vai demandar paciência, mas tem mercado, tem espaço para todo mundo. Sem dúvida, a Ranieri foi muito assertivo na sua observação. Eu acrescentaria, eu digo que são 3 P's. Paciência, perseverança e paz. A gente, para exercer a advocacia, precisa desses 3 P's. Porque, veja, não é só nesse contexto trazido por Dr. Ranieri,
eu sempre digo que nas aulas inaugurais, quando eu recebo o estudante do curso de Direito, eu digo, pronto, a partir de hoje, vocês já são juristas. Os 5 primeiros anos, juristas em formação. Quando termina o 5º ano, né, terminou a primeira fase da formação deste jurista e começa outra. Né? Se nós tomarmos como referência esses 5 anos que a ordem, que o Conselho Federal entende com caracterizar, né, o jovem advogado, nós já estamos falando em 5 mais 5. Nós já estamos falando em 10. Então, um jovem que entra na universidade com 17 anos, ele pode fazer já, projetar. Daqui a 10 anos, pode ser que eu comece a ter um pouco de respostas, de luzes, né, para esse meu projeto. Mas, como salientou, as pessoas querem respostas muito imediatas. Né? Terminou o curso... Não, aqui eu abro um parêntese. Você é advogado antes de ser bacharel em Direito. O Brasil tem essa característica. Né? Você faz o concurso da ordem antes de terminar o curso. Exato. Então, você, no 9º período, você já é advogado e não é bacharel em Direito ainda. Quer dizer, Na verdade, não é, porque não pode se inscrever enquanto não é bacharel. Pois é, então, mas a gente tá aqui, ali no gatilho. A gente aqui atropela até... Eu me lembro, na minha época, e não faz tanto tempo assim, não é? A gente só podia fazer o exame da ordem depois que era bacharel. Na minha também. Não é? Hoje você é advogado antes de ser bacharel. E isso cria uma ansiedade. Mas até essa me permite uma intervenção, mas até essa possibilidade já é uma característica que atende ao imediatismo. Era isso que exatamente que eu queria dizer. Ou seja, provoca-se uma ansiedade, busca-se uma resposta imediata, antes mesmo de adquirir-se os requisitos, os pressupostos formais para tanto, e isso pode gerar, em muitos, frustrações. Porque se depois de 1 ano eu já não tenho uma carteira de clientes que justifique o investimento que eu fiz, já de 6 anos, os 5 primeiros anos, e 1 ano, há 1 ano que eu tenho a carteira de advogado. Perseverança, paciência e paz. Porque chega. Né? Chegará. Agora, chegará para todos? Não. Não chegará para todos. A carreira jurídica, ou melhor dizendo, a formação jurídica, ela é para além da advocacia, é para além da judicância, é para além do Ministério Público. Né? Eu estudei, meu diploma é assim, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais. É assim o meu diploma da Universidade Federal de Pernambuco. Metade da minha turma enveredou para a carreira jurídica. São hoje brilhantes advogados, desembargadores, membros do Ministério Público, já tenho colegas em tribunais superiores, tudo. A outra metade foi ser empresário, foi ser servidor público, foi ser jogador de futebol. Ou seja... Nem precisava isso aí da graduação. Ou seja, a gente há de também ter a percepção que a vida, o projeto, as relações, as circunstâncias também nos levam para outros caminhos. Então, a gente está falando de que, para aqueles que, de fato, sentem-se vocacionados à advocacia, não desistam no 2º ano após da OAB. Não, porque a minha opção foi pela advocacia. E essa opção, feita pela advocacia, não foi feita por outro. Então, você já, como disse Ranieri, para quem é o plano B, e para quem é o plano A, já existe na partida essa diferença. Uma diferença. Não é? Agora, eu devo procurar ser o melhor advogado que eu puder ser. Perfeito. Porque eu serei sempre mais exigido. E quanto mais eu me destacar com a qualidade do serviço advocativo que eu presto, mais eu serei percebido pela comunidade de que esse diferencial existe. E isso vai me tornar mais competitivo que outros nessa comunidade que está atenta. Eu digo sempre, olha, atenção aos juramentos. Nas colações de grau, eu sempre chamo a atenção. Olha, vocês vão jurar, né? Vocês vão prestar um compromisso público. Né? Botem esse juramento. Antigamente, a gente
havia o diploma físico, né? Hoje o diploma é digital. Hoje o diploma é um QR Code. Os estudantes, os bacharéis hoje recebem um QR Code e aquele QR Code é o diploma dele. Então, já que não tem um diploma para colocar na parede, coloca o juramento para que lembre a você dos compromissos que assumiu enquanto bacharel em Direito e enquanto advogado. São 2 juramentos diferentes, inclusive. Né? Quando você forma-se, conclui o curso de bacharel em Direito, você faz um juramento, porque ali você não sabe ainda que carreira vai seguir, mas você já tem ali princípios éticos, comportamentais, humanistas que deverão ser perseguidos. Ao fazer o juramento como advogado, ele acrescenta outros elementos, outros valores, outros princípios a esse compromisso público. E quanto mais fiel a esses compromissos públicos firmados, mais destaque obterá em sua carreira. Agora precisa perseverança, paciência e um pouco de paz, se possível. O direito, ele é, acima de tudo, uma ferramenta de transformação social. Como despertar nos estudantes o interesse não apenas pela advocacia privada, mas também pela defensoria pública, advocacia pro bono e para causas sociais? A gente tem essa perspectiva, Rochelle, desde o momento em que o estudante entra em nossa instituição. A grande maioria dos projetos de extensão que a gente desenvolve exatamente pensando na possibilidade de que, para além da advocacia privada, o impacto da sua atuação enquanto profissional da área jurídica seja positivo para a paz social, para a harmonia da comunidade, da sociedade e das relações. Né? Então, eu destaco que tem um projeto aqui, que já não é mais um projeto, é um programa que todos conhecem, que é o Programa de Adoção Jurídica do Cidadão Sim. Preso. Sim. Imagine só, esse programa existe há 24 anos, fará 25 anos no próximo ano. E olhe que ele é voltado para quem? Aquele que está ali esquecido numa penitenciária, certamente não tem o perfil de que será um grande cliente do ponto de vista, né, econômico. O que a gente vê ali é um cidadão. Por isso que a gente incorporou ao nome do projeto, que é um programa de adoção jurídica de um cidadão preso. É a cidadania que se visa resgatar com esse projeto. E eu estou falando de um único projeto, né, que vai além, portanto. Quando você se volta para a cidadania, você está indo muito além da dimensão econômica da sua atuação jurídica. Você quer o resgate de todo cidadão. Quando a gente fala no Estado Democrático de Direito, a gente está mirando um valor, um princípio que vai muito além da advocacia privada. A advocacia privada ela incorpora-se a esse contexto do Estado Democrático de Direito. Mas ele engloba muito mais que isso. Ele envolve a própria democracia, como o próprio título dá, e o que essa democracia, o que esse Estado Democrático de Direito permite ao cidadão reconhecer-se como tal, adquirir responsabilidades também por esse motivo, não só direitos, porque o Estado Democrático de Direito, tá. De direito e de deveres. De direito e de deveres. Não é? Então, quem harmoniza tudo isso é o Poder Judiciário e todos os outros profissionais e profissões que estão ao redor desse poder que garante esse Estado Democrático de Direito. Então, o impacto social ele é permanente e não pode, de forma alguma, estar ausente da formação recebida. Vou dar um outro exemplo, saindo do mundo do direito. Um outro programa muito conhecido nosso na ACES é o projeto Asa Branca de prevenção ao câncer bucal. Ora, a gente vai atuar onde? Onde é que a gente capta o nosso cliente, paciente? Na zona rural, no campesino,
nas periferias. Então, se o nosso dentista, o nosso cirurgião dentista, vai atuar com um belo consultório na Avenida Agamenon Magalhães, ótimo. Mas ele sabe também, e ele está preparado também para ter um olhar voltado para as periferias, para as áreas menos assistidas e para os mais vulneráveis. Então, isso há de ocorrer em qualquer formação na educação superior. Né? Voltar-se para as ações que legitimamente todos buscarem para a atuação na área privada, mas também para estarem preparados para intervirem socialmente onde a vulnerabilidade estiver presente. A advocacia, doutor Paulo, Rochelle, ainda que exercida em caráter privado, ela tem um uso público e, notoriamente, seja em qualquer circunstância, é instrumento fundamental para a concretização desse Estado Democrático de Direitos. É através de um advogado, e aí generalizando, seja público, seja particular, seja um defensor público, que também é um advogado, propriamente dito, é através da figura do advogado que o cidadão preso, que o cidadão que pretende um divórcio, que o cidadão que pretende uma aposentadoria, que o cidadão que tem uma discussão entre sócios, que as empresas buscam discutir tributos. É através da figura do advogado que se vai discutir, no bom sentido, ou que se vai pleitear, em um modo geral, a esse poder, que é o poder judiciário, que tem a função de fazer realizar-se os direitos, de apaziguar os conflitos, mas é através do advogado que se busca isso. Então, trazer a conscientização da importância da advocacia na realização de direitos, isso é fundamental durante a graduação e é fundamental também durante o estabelecimento na advocacia, porque daí surge o interesse e a conscientização do quão é importante o advogado, e em algumas situações, exercer uma advocacia pro bono, e eu sempre estimulo para que o faça. Tem um amigo, o Alice Couto, que egresso está aqui também, que ele sempre fala, olha, ele tem uma palestra sobre cobrança de honorários, e ele diz como é que a gente deve estabelecer uma cobrança de honorários. Ele diz, honorários advocatícios devem ser cobrados o máximo possível. Porém, às vezes, o máximo possível é nada. O máximo que aquela pessoa é pode... nada. E quantas vezes a gente tem colegas advogados, eu também o faço, de chegar uma pessoa no escritório sem realmente uma condição de pagar honorários, mas que tem ali uma necessidade de ter um advogado. A gente sabe a limitação de uma defensoria pública diante da quantidade de demandas que se tem. Sabe também, muitas vezes, as dificuldades que se tem generalizando nos núcleos, né, das universidades, e eu atendo, um colega atende de uma forma gratuita. Eu vejo isso como uma importante devolução do que a gente ganha em geral. A advocacia pro bono é isso, é você devolver um pouquinho. Também do advogado dativo, né? Do advogado dativo. O advogado dativo é um grande ponto de discussão, principalmente aqui no nosso estado. Existe uma lei, né, que ela cria na verdade, a situação do advogado dativo, mas não regulamenta. Precisa de um regulamento do governo do estado, principalmente no que diz respeito à remuneração do advogado dativo. Esse é um dilema que a OAB Pernambuco vem discutindo ano após ano com o estado de Pernambuco, com a Defensoria Pública, para delimitar essas questões, porque são muitos locais em que a Defensoria Pública não consegue prestar aquele serviço, e acaba que o juiz nomeia um advogado ali para o ato, nomeia um advogado para o processo, para que ele exerça a advocacia ali, e muitas vezes o colega acaba não sendo remunerado, ou para que seja remunerado, executa o Estado, e o Estado apresenta defesas, enfim.
uma pauta extensa e que a advocacia, em geral, espera que seja regulamentada, porque é também de fundamental importância e também é um instrumento para que o advogado possa ali, principalmente para quem está começando, para que possa digamos assim, tendo uma maior experiência, um maior contato com o dia a dia. E há o aspecto do impacto social que sem é da dúvidas. sua atuação. Sem dúvida, sem dúvida. Eu advoguei muito no interior e fui nomeado dativo muitas vezes. Sem e dúvida. nunca fui remunerado. Né? Mas no final eu estava até feliz, sabe? Exato. Da gente ver Exatamente. a nossa contribuição para o Estado democrático. E às vezes são coisas muito simples, doutor Paulo, muito simples, e aquela pessoa está ali numa necessidade muito grande da sua intervenção para que você consiga fazer com que ela seja escutada pelo Poder Judiciário e que o direito dela seja concretizado. Isso é satisfatório ver essa conclusão. A gente, obviamente, a maioria da advocacia, principalmente a advocacia privada, ela exerce a advocacia como um meio de vida. Mas essas situações, elas trazem um conforto, como o doutor Paulo falou aqui, muito, muito grande. É muito bacana você ver aquela pessoa realmente tendo o seu direito materializado através, não vou dizer exclusivamente, mas através do concurso, né? Com a contribuição. Com a sua contribuição de chegar, doutor, muito obrigado, olha, você mudou minha vida. Nunca mais vou esquecer disso. Eu tenho um exemplo, doutor Paulo, eu lembro muito isso no comecinho da advocacia. Era uma discussão sobre uma guarda, que um pai buscava a guarda da sua filha pequenininha. Isso já tem seus 15 anos. Acabou que deu tudo certo. Até hoje, todas as vezes que eu encontro ele vem me agradecer. Ou quando ele está com a criança até quase maior de idade. A criança vem falar comigo, porque até hoje ele tem a guarda dessa criança. E ficou uma coisa assim, muito marcada para mim e muito clara do que é a importância da atuação da advocacia na mudança da vida das pessoas. Era uma criança que viveu numa situação de risco e hoje está há mais de uma década e meia com o pai, estabelecida, estudando. Todas as vezes em que me encontra, faz questão de vir agradecer, de estar com um amigo, olha, esse aqui foi o advogado da questão da guarda lá, de não sei quanto tempo. E é muito gratificante a gente ver isso. É aquela frase clichê, não tem dinheiro que pague. E realmente não tem. São atitudes que fazem tudo valer a pena, né? Exato. Os senhores acompanharam e vivenciam as transformações da advocacia e do ensino jurídico nas últimas décadas. Quais são as competências que um jovem advogado recém-formado precisa desenvolver hoje para se diferenciar no mercado de trabalho? Doutor Paulo já traçou aqui os 3 P's. Eu só tinha 2. Ele trouxe um que é fundamental, que é a paz. A paz. Exatamente. Sem sombra de dúvidas, as principais habilidades, a grande maioria do jovem advogado, e aí vamos considerar que ele nos 5 primeiros anos, ele tem uma qualificação técnica. A grande maioria tem. Quer queira, quer não, o próprio exame de ordem é um filtro importante nesse sentido. Então, ele já chega com uma boa bagagem. Mas é uma bagagem, ele não fez, o doutor Paulo também falou isso aqui, a gente não está falando de uma graduação em advocacia. É uma graduação que ela vai abranger todas as possibilidades. Isso. Para dali para frente a gente estreitar isso. Então é importante que ele volte as suas atenções para a advocacia a partir de então. Terminou a graduação, já vamos pensar numa pós de advocacia, em advocacia ou algo realmente mais específico para o caminho que ele pretende seguir. A gente sabe que no começo o advogado é clínico geral. Ele vai trabalhar com criança e adolescente, daqui a pouco com tributário, daqui a pouco com societário, com família, com quando penal. Quando eu terminei o curso, Nery, meu sonho era ser criminalista. Eu tinha um professor, Dr. Rui Antunes, que dá nome à Escola Superior da Advocacia, foi meu professor de Direito Penal. Eu babava nas aulas desse professor. Né? Então, quando eu terminei o curso, eu tinha certeza que eu ia ser um advogado criminalista. Nunca fiz um júri. Nunca. Até hoje. Eu vou fazer quase 40 anos de profissão. Porque as oportunidades surgiram em outros caminhos, em outras possibilidades.
inicialmente no direito do trabalho, depois na área de direito do consumidor e outras áreas. E isso me lembra um outro fato. Já aqui que eu vivenciei aqui na SES, eu era professor de direito do trabalho, que foi a área em que eu me especializei na minha formação, e eu fui procurado por um estudante. Aí o caso é exatamente o inverso. Eu fui procurado por um estudante, aí disse: professor, o senhor sabe que o meu sonho, a minha praia, é o direito penal. Eu vou ser um advogado penalista e não sei o quê, e contou toda a história dele. E disse: então, por favor, alivie aqui nessa parte de direito do trabalho, que eu nunca vou exercer. Aí eu disse: olha, fulano, infelizmente, esse curso é um bacharelado. E tu vais. Eu desejo que você seja um brilhante criminalista, penalista. Agora, tu vai ter que estudar para a minha prova de direito do trabalho, eu não vou abrir mão. Ele hoje é um criminalista, não é daqui da região, mas está muito bem sucedido, graças a Deus. Que bom que ele já tinha essa convicção ali da graduação. Mas, inclusive, essa possibilidade digamos, de flertar ou de atuar em várias áreas que surgem aí no começo da advocacia, geralmente com processos menos complexos, você consegue se identificar para sair do direito penal para o direito do trabalho, para sair do direito do consumidor para o previdenciário. E não tem mal nenhum nisso, de você se encontrar durante o caminho. E é justamente nesse momento em que eu me encontrei com o direito previdenciário. Olha, busca se especializar nisso. Vai fazer uma pós-graduação, vai fazer cursos de formação, vai estudar, vai se dedicar, vai formar em você uma autoridade naquela matéria. Vai ter o caminho. Você não vai conseguir ser visto com autoridade em 1 ano, em 2 anos. Isso demanda tempo. Então, meu foco hoje é o direito previdenciário. Então, se concentra ali, continua estudando, continua se mostrando como um advogado previdenciarista, mas vão surgir, nunca fecha a porta. Nunca fecha a porta para nada. Então, vão ter outras possibilidades e, de repente, olha, não era isso, minha área realmente era outra. Então, eu vejo esses requisitos para que você consiga se estabelecer muito na perseverança, na paciência e na paz. E tudo está relacionado ao tempo e à conscientização. É você estar consciente de que é necessário passar por um processo. Você tem que estar consciente disso para evitar a frustração. Se você vai pensar a fórmula mágica que viu ali no Instagram, que seja um advogado de sucesso e quadriplique o seu faturamento em 1 mês, isso... 5 passos para você ser um advogado de sucesso. Pois é. Isso aí não funciona. Isso não funciona. Atalhos não vão funcionar na advocacia. Tem que seguir o processo com a paciência, com a perseverança, e se conseguir ter paz advogando, com toda certeza, não tenho a menor dúvida de que o que você entregar para a advocacia, você vai receber de volta. Você vai colher, sem dúvidas, os frutos dessa perseverança, paciência. A paz é difícil, doutor Paulo. Mas é fundamental. Como já falamos aqui sobre tecnologia um pouco, a tecnologia tem transformado profundamente a educação e como os cursos de direito e a própria OAB podem preparar profissionais para lidar com ferramentas, processos eletrônicos e inteligência artificial. Um pouco a gente já mencionou aqui, né, que a tecnologia é ferramenta, a inteligência artificial é ferramenta, né? Eu recordo quando eu conquistei o meu primeiro computador, né, a trabalhar com o computador. Eu estou falando início dos anos 90. Pela primeira vez, eu já não precisava mais fazer tanta força nos dedos para datilografar, né? A gente precisava ter o curso de datilografia para ser advogado, né? Então, e o computador foi uma ferramenta que me ajudou muito, né? E sucessivamente outras tecnologias. Como disse anteriormente, as tecnologias, e em particular a inteligência artificial, elas são ferramentas que podem nos auxiliar
não é? E eu acho que a gente orienta aqui os nossos professores, estimulem, não combatam, pelo contrário, estimulem aqui os estudantes a utilizem, né? Porém, a utilizem de maneira a que sirvam a seu favor e não contra. A gente tem uma imagem que eu sempre recordo, né, que nós temos duas opções na vida, né? Ou ter um grande mar na nossa frente, com 10 centímetros de profundidade, ou ter talvez um lago, mas que nos permita conhecer mais e profundamente aquilo que nos encanta. Não é? Então, eu acho que se a inteligência artificial, se a tecnologia, se a internet, se as pesquisas buscadas, se tudo isso, né, nos ajudam e não nos substituam, né, isso, aí sim, a formação jurídica vai ser qualificada, vai se qualificar e a atuação como advogado e nas outras profissões vai se qualificar. Agora, aqui e acolá eu me assusto com algumas afirmações, né, com algumas utilizações que está sendo dada para a inteligência artificial, que eu entendo que a inteligência artificial é para agilizar um trabalho, para que você ganhe tempo, ganhe qualidade, mas não para substituir e para retirar a capacidade criativa do profissional e, consequentemente, do seu estudante, né, quando em formação. Se essas ferramentas substituem e passam a ser o fim, aí a gente realmente começa a correr riscos de uma estandização, de uma padronização na área jurídica, que é uma área extremamente personificada, né? Pessoalizada, né? Então, usar com inteligência, usar com atenção e usar como ferramenta e não como finalidade. Acho que isso são algumas possibilidades. Agora, tudo é muito novo ainda. Nós estamos falando de um fenômeno que surgiu em dezembro de 2022. Né? Então, está todo mundo ainda aprendendo, apesar de que, nesses 3 anos, já existem 3, 4, 5 gerações da inteligência artificial. Então, é algo novo, que é mais novo ainda. Hoje, provavelmente, de hoje para amanhã, alguma novidade vai surgir. Sim. E a gente ainda está engatinhando na forma de utilizar adequadamente tais ferramentas. A tecnologia, ela é um aliado natural, e a tecnologia, vamos falar em aspecto amplo, mas é um aliado natural do que podemos considerar, a grosso modo, um progresso. Quando a gente fala no âmbito jurídico, a gente vai lembrar que tínhamos há tão pouco tempo processos físicos, processos de papel, e hoje no país inteiro a realidade é de processos completamente eletrônicos. Isso com um forte impacto, né, que veio em decorrência da pandemia da Covid. Porém, quando a gente pensa em tecnologias, e aí antes de entrar até na parte mais específica da inteligência artificial, a gente tem que pensá-la enquanto facilitador, enquanto um instrumento que vai permitir que o ser humano desenvolva as capacidades ou as habilidades essenciais para aquele serviço. Vou dar um exemplo, que para mim é um exemplo, assim, no aspecto de processo judicial, para mim é um exemplo, enfim, um grande exemplo. A gente tinha aqui, o senhor vai lembrar disso, aqui em todos os fóruns do nosso estado, do nosso país, tínhamos um setor de distribuição processual. O que é isso? Você chegava com sua petição inicial de papel, com os documentos, com a contrafé, quantas vias de contrafé fossem para cada réu, porque aquele papelzinho ia junto do mandado de citação, falando no processo civil, e protocolava. Você levava ali para o protocolo, o servidor
da Justiça pegava seu protocolo e ia fazer o cadastro do seu processo. Então, ele cadastrava o seu processo todinho. Depois que ele cadastrava no setor de distribuição, esse processo ele ia para as varas. Quando chegava na vara, ele era autuado. Depois do cadastro, ou na vara ou na própria setor de distribuição, ele era autuado, né? Era transformado em autos, eram numerados. Era feita uma conclusão do processo para que ele fosse efetivamente ter os pedidos apreciados pelo juiz. Geralmente o despacho inicial do CITES, digamos assim. E esse processo que a gente está falando, cansei de ver distribuições em que passavam 30, 60 dias para fazer a distribuição do processo. Hoje, a distribuição, o advogado cadastra a parte, cadastrei lá, autor, Ranieri Coelho, réu, Ranieri Coelho, bota o endereço e tal, junto às petições, todas em arquivos digitais. Não sai do meu escritório, que antes eu tinha que ir ao fórum. Então, é bem mais rápido eu fazer isso do computador do que eu sair, me deslocar até um fórum. E com um clique, o processo está concluído para o juiz. Isso, veja, todo esse trabalho que foi encurtado não foi um trabalho que se exige um aprofundamento, e aí não estou querendo diminuir o trabalho de ninguém, mas que se exija um aprofundamento intelectual, que era numerar páginas, furar as folhinhas, botar dentro de uma pastinha, botar um adesivo na frente, emitir uma guia, subir com o processo, que geralmente era um carimbo atrás, ou uma folha com o nome Faça os autos conclusos. Com margem de erro, né? Sim, muitos processos renumerados por numeração errada. Então, veja, todo esse trabalho é um trabalho pago pela sociedade como um todo, que é um serviço público, e em que as pessoas realizavam de uma maneira, abre aspas, desnecessária. A finalidade do Poder Judiciário é buscar solucionar conflitos. Então, a partir do momento em que a tecnologia, e aí já ingressando na parte da inteligência artificial, ela é voltada para encurtar esses trabalhos, digamos, mais automáticos, é um grande benefício. Perceba que com um clique a gente tem um processo aí encurtado, e às vezes 1 mês, 2 meses. E falo isso do que eu cheguei a ver. E hoje a gente tem um grande aliado, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial, desde que ela seja vista como um assistente. E aí vamos falar do trabalho do advogado. Ela funciona ali como um assistente seu, e não você como um assistente dela. Muito ali no comecinho, eu via colegas que pegavam, por exemplo, a petição inicial, protocolava ali, botava no inteligência dessas e dizia, apresenta uma contestação. Diga, amigo, não é assim que funciona. Como é que funciona? Você que vai fazer a sua contestação e algum ponto ou outro, você vai sugerir uma melhora, você vai pedir uma revisão de uma escrita, você vai pedir para que ela analise se faltou você discutir algum ponto. Você que vai dizer todas as diretrizes, como se faz, por exemplo, com um estagiário. Olha, você vai fazer aqui essa contestação, o ponto 1 vai ser esse, o ponto 2 esse, o ponto 3 esse. Você vai desenvolver assim, assim, assim. O trabalho de pensar e de estabelecer as diretrizes tem que ser do advogado. Tem que ser do advogado. Olha, inteligência artificial, eu gostaria de desenvolver esse recurso aqui para debater a tese tal. Faltou eu falar de algum ponto, aí ele vai me mostrar, olha... jurisprudência... não, isso aí esqueça. Aí é sem chance. Falou jurisprudência com inteligência artificial, ele inventa. Ele inventa, e se você não estiver atento a isso, você vai estar lá uma vez... Eu estava desenvolvendo, acho que um recurso. Aí ele vai e me aponta. Inclusive, tem a súmula tal, do tribunal tal. E digo, eita, agora deu bom para mim. Aí quando eu vou consultar, eu digo, a súmula não tinha nada a ver com a história de Goiás. Se a pessoa não estiver atento a isso, você acaba cometendo aí um equívoco muito grande. Então, é aquela questão. A autoridade ali é você. É você quem diz, olha, eu quero que faça dessa forma ou dessa forma. Se você falar, eu quero que você desenvolva aqui um texto dizendo que esse copo é azul, ele vai desenvolver. Se você falar, eu quero que desenvolva dizendo que o copo é rosa, ele também vai fazer. Ele vai fazer. Então, é importante que você esteja no comando, porém, é uma assessoria muito potente. É uma assessoria muito potente. Ele vai encurtar muito o seu trabalho.
gostaria que fosse desenvolvido um parágrafo para falar sobre legitimidade ativa. Ele vai fazer um parágrafo organizado, coeso, sobre legitimidade ativa, você pode utilizar aquilo ali, e aí você vai especificando de acordo com a sua demanda, e não montando um trabalho de acordo com a demanda da própria inteligência. Você que tem que estar no comando. Usar no sentido de melhorar, não de fazer o trabalho. Eu penso assim, eu penso dessa forma, que é buscar, deixar e permanecer, aí vou falar no caso da advocacia, com o advogado o trabalho de pensar. O trabalho de pensar, o trabalho de encontrar ali... A criticidade, né? Exato, de encontrar as bases do que você precisa. E aí uma ajuda no desenvolvimento é válido. Às vezes, quando eu tenho alguns trabalhos mais complexos, eu boto ali e até coloco, olha, faltou falar alguma coisa, tem algum detalhe, 90% é irrelevante. Vez por outra vem uma ideia boa também. Ele dá um norte. Um norte. E você, olha, caramba, realmente. Então... é bom debater, mas com um filtro muito grande. Certo. Falando novamente sobre estudantes, que eu me incluo nessa categoria, muitos estudantes ainda veem o exame de ordem como algo muito difícil a ser alcançado, até mesmo um obstáculo, digamos assim, durante o curso. Os senhores acreditam que ele poderia ser adaptado para se alinhar ao contexto atual que vivemos ou deve se manter como está? Quem é a autoridade aqui sobre o exame de ordem é a Aniele. É um tema muito polêmico, digamos assim. Polêmico, e aí a gente tem que fazer uma separação de quem polemiza. Aquele que está aprovado, geralmente ele é a favor do exame de ordem. O que não está aprovado é o que vai trazer críticas maiores. A minha opinião, eu entendo o exame de ordem como algo fundamental, como um filtro mínimo para que aquela pessoa possa realmente começar, ele possa ser introduzido na advocacia. Ainda com esse filtro, existem colegas que não chegam tão bem preparados ou com o mínimo para iniciar. A gente tem aí uma enorme oferta de cursos de direito, uma enorme oferta de bacharéis, uma enorme quantidade de bacharéis concluindo o curso de Direito, boa parte não prontos para ingressar na advocacia. Então eu vejo o exame de ordem ainda nos moldes em que a gente vê como algo fundamental para que a gente tenha esse filtro inicial para a advocacia. Realmente, nesse ponto, eu tenho uma visão, vou considerar bastante conservadora a respeito do exame de ordem. Eu entendo que o exame de ordem ele é importante e há de ser mantido. Eu defendo, inclusive, que outras categorias pudessem, ou até mesmo devessem, experimentar exames de habilitação ao exercício de várias profissões. E isso já se discute, algumas categorias já, inclusive, o adotaram. Salvo engano, o Conselho de Ciências Contábeis adotou um exame semelhante, e hoje já se discute algumas carreiras da área de saúde que poderiam adotar. Eu penso, com relação especificamente ao exame de ordem, que é algo estabelecido já e tradicionalmente cumprido, acho que o modelo de prova talvez pudesse ser revisto. Não é? Esse modelo de questões de múltipla escolha, uma ou outra questão de discursiva, ou seja, segue padrões que, na minha opinião, diferem pouco da universidade. Sim. Então, é uma prova a mais igual à prova da universidade que ele estava habituado a fazer. Então, as provas estão sendo... Aí eu faço uma observação. As universidades estão inovando muito mais nas suas provas do que o exame da OAB. Exatamente. Por que isso? Porque hoje, ao sair da universidade, o estudante realiza o ENAD. Uma prova muito boa. O ENAD é uma prova muito bem elaborada, com um desenho de busca da compreensão e das lógicas e da linha argumentativa de um estudante, né?
E eu penso que o exame da ordem, o modelo de provas que hoje são aplicadas, estão ainda muito no modelo antigo, para usar a expressão que usou Ranieri, conservador, não é? E que é mais, não sei, é mais uma pegadinha, né, do que propriamente para avaliar as habilidades e conhecimentos que aquele estudante realiza, né? Tanto que você tem curso preparatório para a OAB. Então, isso para mim, de partida, me parece uma distorção, né? Porque você faz um exame, você faz uma preparação para descobrir quais são, né, os ganchos que lhe auxiliarão na hora da prova. É só uma opção. Mas eu defendo que é um exame necessário e que poderia ser aperfeiçoado. E talvez aí, também implementado em outras carreiras. Talvez aí, doutor Paulo, se trazer até de volta, eventualmente, aquela ideia do estágio, salvo engano, em Portugal, para o bacharel, digamos assim, pensando na nossa realidade. Ele conclui o curso de Direito e quer ingressar na advocacia, para que ele se inscreva na ordem lá, ele tem, além de uma prova escrita, aí me perdoe se estiver faltando, ou se tiver, não tiver com tanta precisão técnica, mas ele precisa cumprir vários requisitos de ordem prática. Uhum. Ele seria um advogado, digamos, estagiário por um período, ele tem uma quantidade de petições que ele tem que assinar, ele tem uma quantidade de audiências que ele tem que participar, ele tem uma quantidade de sustentações orais, existe tudo isso para que ele, então seria um critério misto, para que ele realmente se inscreva de uma maneira definitiva nos quadros da ordem. Aí eu lembrei agora daquela possibilidade que o senhor tinha quando concluiu, ou fazer os estágios, ou fazer o exame de ordem, ou de repente uma dessas fases fosse a comprovação, né, da prática, enquanto estagiário, olha, eu preciso comprovar que participei de X processos, ou de que fiz uma sustentação oral, ou que participei de uma audiência, ou coisas do tipo. Isso. São reflexões. São reflexões. O relatório da OCDE, ele mostra que quase 1 em cada 4 jovens brasileiros está fora da escola e do mercado de trabalho. Qual o impacto desse cenário para o futuro do nosso país? É um quadro preocupante. Eu fiz referência anteriormente a esse trabalho que hoje, né, as instituições fazem de motivar os jovens que ainda não entraram na universidade a buscarem, né, essa sua formação. Essa apatia, vamos assim dizer, ou uma expectativa de que o mundo virtual vai nos oferecer alternativas para além do mundo real, é sempre preocupante, não é? A ausência, porque é o seguinte, alguém que não trabalha e não estuda, faz o quê? O que é que ele ocupa o tempo? De que maneira? Ele fica no limbo, né? Não é? De que maneira, se ele não está nem trabalhando, nem estudando? E na idade em que as ideias, os projetos, os insights, se a gente, né, optar por essa expressão, estão ali borbulhando. Não é? Então, hoje tem uma via de escape que é, bom, o trabalho e o estudo eu faço no mundo real. Então, eu vou buscar ocupar o meu tempo no mundo que não é o real. Né? Que é esse mundo virtual como é que chama? Da meta... Como é que chama? A expressão que hoje Metadados. Não, tem outro... Tem uma expressão que está me fugindo nesse momento, né? Em que você transfere a sua vida para um outro plano que não o real. O metaverso. Me surgiu agora. Você vai buscar o metaverso para poder entender o caminho, o passo, a direção,
projeto. Então, é um momento complexo que a gente vive, sobretudo para esse jovem que, como eu disse, está na idade em que todas essas percepções podem e devem surgir, não é? E isso fica ainda mais complexo numa sociedade desigual como a nossa, não é? Onde as oportunidades não são para todos ainda, né? A gente sonha por um mundo, por uma sociedade em que isso seja superado e que todos tenham as oportunidades de desenvolverem as suas habilidades e projetos, né? E aí é um discurso para 3 episódios de podcast, né? Para discutir se o sistema educacional hoje ele proporciona, né, essa oportunidade, essa igualdade de oportunidades, né? Bom, mas é uma outra seara que a gente não vai abrir nesse momento. Mas eu penso que é preocupante, sim, Rochelle, e sobretudo por isso, porque se no mundo real a gente não trabalha nem estuda, no mundo virtual a gente vai buscar amparo no mundo virtual e aí não sabe o que é que encontra nesse mundo virtual. E salvo uma questão de extrema vulnerabilidade, onde se presume que até quem esteja numa extrema vulnerabilidade, por mais que não tenha um emprego formal, mas busca na informalidade meios de subsistência, mas acho que isso tem que ser um recorte dentro desse 1/4 que nem trabalha e nem estuda. São dados realmente alarmantes, em que a gente vai, enquanto sociedade, enquanto um todo, colher daqui a um tempo. Por mais que não seja uma garantia ou não traga uma expectativa plena de igualdade de condições, como o Dr. Paulo bem trouxe, mas através de um estudo, seja ele em qualquer grau, é que o sujeito ele tem uma grande probabilidade de um maior estabelecimento para frente. Seja para que ele tenha condições de ter um negócio, para que ele empreenda, para que ele seja um profissional liberal. Enfim, a gente vai ter, em tese, então, 1/4 da nossa população, da nossa sociedade, sem nenhum tipo de qualificação técnica, sem nenhum tipo de formação mínima, até para qualquer discurso, para o discurso político, para o meio empresarial, o que realmente preocupa. E o que as instituições de ensino de advocacia podem fazer para reduzir esse índice do jovem neném? Ele nem estuda e nem trabalha. Olha, eu penso, Rochelle, que aí a gente tem que direcionar essa pergunta para outros atores. Eu acho que a universidade e um órgão de classe, eles são ambientes, digamos, que na esteira eles atuarão bem mais à frente. Bem na frente, né? Eu acho que aqui a gente tem outros atores ligados, sem dúvida, ao poder público, às políticas públicas. E aí que eu digo que a questão da igualdade de oportunidades pode começar lá atrás, nas oportunidades, na igualdade de oportunidades na entrada do processo e não na saída do processo. Né? Eu acho que... bom, e aí é um discurso, eu gostaria muito que eu gosto muito de ler a respeito as ideias do ex-ministro Cristóvão Buarque. Inclusive, eu estive pessoalmente com ele alguns meses atrás, que ele propunha uma inversão total na entrada, na educação brasileira. E eu sou muito adepto das orientações dele. Não é? Ele diz, olha, hoje existe essa oferta de universidade pública para todos, né? O slogan, né? Universidade pública, gratuita, de qualidade. Ok. Mas talvez isso tivesse sido
na educação básica, na entrada. Ele propunha a federalização da educação básica, para que todos entrassem com o mesmo nível de oportunidade. Quem entrasse em Lajedo, quem entrasse em Caruaru, quem entrasse em Recife. Mas aí não. Hoje é o município que oferta a educação básica. E aí Lajedo oferta com o que tem, Caruaru oferta com o que tem, Recife oferta com o que tem. Uhum. Então a gente parte desigual. Então vai colher desigualdade mais na frente. E aí a gente vai querer igualar na universidade, quando todo o acúmulo, base, né? Todo o trajeto, o percurso foi desigual, aí a gente vai querer agora eu vou dar ProUni, vou dar FIES, vou dar... Na ponta, depois que toda a base foi construída de maneira, talvez, totalmente desigual. Então, como eu disse, são mais 3 episódios para conversar sobre isso. Na opinião dos senhores, de que forma o mercado jurídico local pode abrir mais espaço para estudantes que acabaram de concluir a graduação, estão com a carteirinha da OAB na mão e se perguntam, e agora eu faço o quê? Vou para onde? A gente, na nossa realidade aqui de OAB Caruaru, a gente tem 2 momentos importantes para o estudante ainda, vamos considerar ele o estudante, que é uma relação muito, muito próxima com as comissões da OAB. A gente, a partir desse ano, lá no mês de janeiro ou fevereiro, publicamos um edital, e nesse edital, convidando não só advogados, mas também estudantes para que participassem efetivamente das nossas comissões. E essa participação ela já vai trazer um novo ambiente para quem está ainda na academia. Ele já vai interagir com advogados, ele já vai participar da construção, digamos, das sugestões de melhoramento para o ambiente da advocacia. Ele já está realmente se contextualizando com aquilo. Quando ele chega, ele recebe outro tipo de suporte. A gente tem uma comissão específica, que é a comissão da Jovem Advocacia, que é justamente voltada em todos os aspectos das dificuldades iniciais. A gente sempre traz momentos, seja de mentoria, seja de cursos específicos, mas a gente traz situações em que vai tratar de prática na advocacia. A gente tem um projeto chamado Como Iniciar na Advocacia, 3 pontinhos, porque aí vai ser como iniciar na advocacia criminal, como iniciar na advocacia previdenciária, civil, do consumidor, do direito médico, eleitoral, esse projeto como iniciar tributária. E como é que funciona esse projeto? A gente vai ter ali um tema introdutório. Olha, vou te introduzir aqui o que é uma advocacia tributária. É mais ou menos essa realidade da advocacia tributária. Vou trazer um exemplo que a gente pode já aplicar imediatamente. Olha, você que quer começar na advocacia tributária, você já pode trabalhar com isso aqui. Você vai conseguir cliente mais ou menos assim assado. Muito bom. E, por fim, a gente fecha apresentando como cobrar. Porque como cobrar na advocacia previdenciária é diferente do criminal, que é diferente do trabalhista, que é diferente do civil. E é um calo, um receio que todo mundo tem, até com mais experiência, mas nessa parte da questão da cobrança de honorários. A gente tem comissão de empreendedorismo jurídico, onde a gente vai estimular com que o advogado empreenda de uma forma sadia, respeitando todos os aspectos do nosso Código de Ética e Disciplina. E através das nossas comissões e de uma experiência acumulada, de um trabalho continuado, é que a gente vem buscando fazer com que ele passe por esses 5 primeiros anos de uma forma mais consciente e também, não vou usar o termo encurtando, que não seria isso, mas também para que ele consiga enfrentar essas dificuldades com um suporte. Ele olhando para o lado e dizendo, olha, aqui comigo tem uma instituição que está do meu lado, aqui comigo tem colegas experientes que podem me orientar melhor nesse momento de dificuldade, e daqui a pouco a gente vê ali aquela roda girando, e esse colega que estava sendo auxiliado, hoje ele está auxiliando os novos que estão chegando, e a gente sempre estimulando esse movimento circular e contínuo para que a gente tenha realmente uma advocacia estimulada, para que a gente tenha profissionais qualificados e para que a gente tenha também novos colegas interessados em permanecer realizando os trabalhos à frente da OAB. Tão importante não só para a defesa do advogado em si, mas também
para a qualificação dele e para que seja também esse apoio para quem está chegando. Já me convido, né, a participar desse momento. Mais do que convidada. Que conselhos os senhores Inclusive, dariam? inúmeros estudantes aqui da SES Unita fazem parte das nossas comissões. E é curioso, doutor Paulo, tem alguns exemplos quando a gente chega para fazer um juramento, aí está lá, Rochelle, para jurar. Rochelle, tu não é advogada não, tu está aqui toda hora, participa dos eventos, debate, dá palestra. Não, eu sou estudante, é que eu sou bem ativo. É muito comum isso. Muito bom. Que conselhos os senhores dariam hoje aos estudantes que estão iniciando agora sua trajetória e já sonham em construir uma carreira de impacto na advocacia? Bom, eu vou me reportar como se às aulas inaugurais. O que é que como eu faço aula inaugural desde o século passado. Já fez algumas. Já fiz algumas. Então, eu não consigo mais ser tão criativo, né? Então, a gente mais ou menos segue alguns padrões. Né? Mas eu sempre advirto que a formação, que, como eu disse antes, falando especificamente para o estudante de Direito, ele já é um jurista. No momento em que ele entendeu que o mundo jurídico é a sua escolha de formação e, consequentemente, de atuação após essa formação se dar, ele já é um jurista em formação. Né? E já deve começar a se perceber como tal. Né? O que significa? Que aqueles valores éticos que eu vou jurar daqui a 5 anos, quando eu concluir o meu curso, ou quando eu for exercer a minha profissão, eu já terei que atuá-los desde já. Eu não posso deixar para pensar no impacto social da minha atuação depois. Eu não posso deixar em estabelecer relações de humanidade, de civilidade, de ética, de fraternidade, quando eu me formar, ou quando Perfeito. eu estiver com a minha carteira da OAB. Então, um jurista em formação, ele está em formação recebendo conhecimentos, teorias, pensadores, mas também, desde aquele primeiro dia, na busca de todos aqueles valores éticos, humanistas, técnicos igualmente, né, que vão proporcionar desenvolvimento à sociedade, que vai provocar harmonia, a paz social. Não posso deixar para pensar isso depois. Então, o conselho seria esse: seja jurista desde o momento que entra na faculdade. Até porque, doutor Paulo, o estudante, ele tem, como falei, na nossa realidade, ele tem um espaço hoje na UAB e ele é visto. Ser visto pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa ruim. É bom ser visto como uma pessoa ética, como uma pessoa correta, como uma pessoa que se dedica aos estudos, como alguém que está realmente empenhado em concluir a formação em direito e empenhado em advogar. Se ele é visto como alguém longe ou à margem desses critérios, ele já entra na advocacia, abre aspas, mal visto pelos próprios colegas. Então é importante que se tenha essa conscientização durante a sua formação. E se isso me permite só uma colocação, nas oportunidades que eu tenho de conversar com os estudantes, principalmente nas visitas técnicas que fazem lá na OAB, eu sempre digo que o momento da graduação é o momento, eles têm que ter a certeza de que é um momento de aprendizado. Muitos acreditam que, mas eu já queria começar aqui, por ali e tal. Olha, não é o caminho. Eu não estou encontrando um estágio com uma boa remuneração. Eu digo, olha, não é o momento. Você tem que estar preocupado em aprender. O momento é de aprender, é de buscar se identificar com o que você vai ser. Com o que você vai ser. Aproveite todos os projetos que estão disponíveis, seja de pesquisa, seja de extensão, seja as possibilidades de estágio. Não consegui um estágio de jeito nenhum. Você fala, olha, é comum eu encontrar estudantes pelos fóruns.
fazendo o quê? Se ambientando. Participando de uma audiência. A audiência é obrigatória? Não, não é obrigatória. Estou aqui vendo o que é que o juiz faz, o que é que o advogado faz, o que é que o serventuário faz, uma delegacia de polícia. Sempre encontro. É um estágio obrigatório? Não, não é. É porque eu quero ver como é. E isso é fundamental para que seja feito durante a graduação. E não depois em que você está, no caso, com a carteira da OAB na mão. E já tive situações, doutor Paulo, de um advogado, no dia do juramento, jurou. Depois do juramento, a gente sempre fica ali conversando, ele disse, olha, eu nunca fui no fórum. Nunca. Nunca botei os pés no fórum. Eu digo, está um pouquinho atrasado, mas vamos correr atrás de buscar essa correção, né? Mas perdeu bastante tempo. Iremos encerrar por hoje aqui. Agradeço imensamente professor Paulo Muniz, doutor Ranieri Coelho, por compartilharem informações, por reflexões. Me sinto muito honrada, de verdade, por tudo que aprendi aqui hoje. Eu vou finalizar, que a maior autoridade aqui é o senhor fica por último. Então eu finalizo primeiro. Eu fico muito feliz de participar desse podcast. Repito, aqui acompanhado do doutor Paulo, sendo entrevistado por você. A gente conversou aqui, acredito que quase umas 2 horas, e o tempo flui de uma maneira muito agradável. Passaria ainda mais tempo aqui conversando. É muito bom conversar com pessoas que estão num nível de inteligência muito acima do seu, porque você aprende muito. E aí é o caso de hoje. É sempre muito, muito bom ouvir e compartilhar e receber, na verdade, a experiência de Dr. Paulo Muniz. Não, eu penso que, Ranieri, eu estou extremamente gratificado por esse momento que estivemos juntos, porque eu estou entre o meu passado e o meu futuro, no sentido de que tive o privilégio, né, de auxiliar a profissão, né, a formação de hoje um destacado profissional da área jurídica, e de também estar tentando contribuir para a formação de alguém que em breve também estará na esfera jurídica atuando. E me sinto extremamente, como eu disse, gratificado, mas extremamente responsabilizado por isso. Não? De que a atuação na área da formação jurídica nos responsabiliza a cada dia, porque a gente sabe que são esses profissionais em formação como você, Rochelle, e esses profissionais já em atuação como você, Ranieri, que distinguirão a qualidade do trabalho que a gente busca desenvolver, e para isso a gente na SES Unita conta com uma equipe muito, muito, muito competente, muito comprometida, não é, com essa formação, e nos colocamos de forma muito transparente, sempre disponível para atuarmos em colaboração. Hoje é importantíssimo destacar, né, que hoje Ranieri, ex-aluno, é um egresso da SES Unita, é o presidente da OAB, e a gente pode parcerizar, que as nossas instituições possam continuar dando essas contribuições à sociedade, sobretudo. A gente forma os estudantes e os estudantes vão atuar na sociedade. Então, é sempre o mar que a gente tem diante da gente é a sociedade, é o Estado democrático de direito, e a contribuição que a gente pode dar só ao mesmo tempo que nos dignifica, ao mesmo tempo nos responsabiliza, e eu me sinto extremamente privilegiado de ter compartilhado essa 1h30 com vocês. Muito obrigado. Agradeço também a Rafael Torres pelo acolhimento aqui no estúdio. Vou fazer um agradecimento especial na pessoa do professor Paulo Muniz, à instituição de ensino, a SES Unita, por me acolher, por me proporcionar estar aqui hoje. Aprendendo, foi realmente uma aula sem definição em palavras do que tudo que eu aprendi, pude compreender aqui hoje, e poder transmitir esse conhecimento para um número cada vez maior de pessoas. Isso é muito gratificante. Mais uma vez, eu agradeço a vocês.
Muito obrigado. Obrigado.